Senhor desembargador-presidente, ilustres julgadores, antes de adentrar ao mérito, permitam-me situar Vossas Excelências no contexto desse processo, porque ele nasceu de uma investigação muito mais ampla do que os autos aqui apresentados revelam à primeira vista. Tudo começou com a chamada Operação Praga, deflagrada pelo GAECO para apurar uma organização voltada à prática de crimes patrimoniais contra propriedades rurais. Por estratégia processual, a acusação optou por fragmentar essa investigação única em várias denúncias distintas, distribuídas por comarcas diferentes. E peço que Vossas Excelências guardem esse dado, porque ele explica, mais adiante, por que este mesmo tribunal já absolveu o apelante pelos mesmos fundamentos em dois outros processos oriundos exatamente da mesma apuração. O processo que hoje se julga trata exclusivamente do roubo ocorrido na Fazenda São Francisco, em Conceição das Alagoas, em junho de 2021. E aqui está o ponto que precisa ficar claríssimo desde já. O apelante não foi acusado de render as vítimas, não foi acusado de portar arma, não foi acusado de estar na fazenda, nem de transportar os tratores subtraídos. A acusação lhe atribuiu uma única coisa: a condição de suposto encomendante e destinatário final dos bens roubados. E essa imputação inteira se sustentou unicamente em transferências bancárias realizadas depois do roubo para a conta de um corréu, companheiro de outro, apontado pela investigação como líder da organização. A sentença acolheu essa inferência relativa ao apelante e o condenou a 11 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado por roubo majorado em concurso de agentes. Mas a pergunta que esta Câmara precisa responder é simples. Movimentações financeiras posteriores ao crime, sem prova de encomenda prévia, sem prova de ajuste, sem prova de que os tratores tenham efetivamente chegado às mãos do apelante, são suficientes para sustentar uma condenação? A resposta, com todo respeito ao juízo sentenciante, é negativa. Não se discute aqui a materialidade do roubo. Não se discute a autoria dos executores. O que se discute exclusivamente é a participação do apelante e, neste ponto específico, o processo é surpreendentemente pobre. Nenhuma das 5 vítimas o reconheceu. Nenhuma delas sequer soube identificar os autores. A própria acusação não sustentou que o apelante estivesse na fazenda. Nenhum dos tratores subtraídos foi encontrado com ele, ou em propriedade sob sua responsabilidade. Não existe mensagem, não existe ligação, não existe interceptação em que o apelante encomendasse qualquer bem. Não houve prova de contato prévio entre ele e os executores do roubo. E o mais revelador, os próprios investigadores, ouvidos em juízo como testemunha de acusação, admitiram esse fato. Uma das testemunhas, por exemplo, coordenador da apuração, foi categórico ao afirmar que a vinculação do apelante ao crime se tratou de uma dedução decorrente das transferências bancárias. E nada além disso. Outra testemunha rolada pelo Ministério Público confirmou, cada um a seu turno, que nenhum outro elemento, nenhuma interceptação, nenhuma mensagem apontava para o envolvimento do acusado neste fato específico. Tratou-se, pois, de uma dedução. Essa foi a palavra que a própria investigação utilizou verbalmente em audiência para descrever sua prova. E qual é a explicação da defesa para essas transferências bancárias? A explicação é simples e restou demonstrada nos autos. O apelante é engenheiro agrônomo, produtor rural e mantinha sociedade e parceria comercial lícita, anterior ao fato com um dos corréus. Esse fato foi confirmado pelas próprias testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Uma delas, por exemplo, confirmou a existência dessa atividade lícita entre ambos. Outra também confirmou e as demais afirmaram que o apelante entrava com insumos e capital e o corréu com a terra. Na hipótese dos autos, caberia à acusação provar, para além de dúvida razoável, que aquele dinheiro específico correspondia ao pagamento de tratores roubados e que existia uma encomenda anterior ao crime. Mas isso a acusação nunca fez. Para responsabilizar alguém como partícipe de um roubo, a lei penal, sabemos todos, exige mais do que uma transferência bancária posterior. Exige contribuição causal anterior ou concomitante à execução. Exige adesão subjetiva ao plano criminoso. Exige ciência de que seria empregada violência, arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas. Mas nada disso foi demonstrado pela acusação.
uma simples transferência, realizada depois da consumação do crime, não prova, por si só, uma encomenda anterior. E mesmo que se admitisse, o que não se admite é a defesa, que o apelante tenha adquirido os tratores já prontos, isso não transforma ou transformaria automaticamente em partícipe do roubo. Folheando as contrarrazões ministeriais, a defesa percebe que o Ministério Público tentou superar essa lacuna, invocando a chamada teoria do domínio do fato. Sustentou-se que o apelante, ao encomendar e financiar o crime, deteria o controle finalístico da ação, sendo coator funcional, ainda que não tenha empunhado a arma. Ocorre que a falada teoria do domínio do fato não é meio de prova. Ela não substitui a demonstração concreta de que houve encomenda, ajuste prévio, contribuição causal. Aliás, o STJ já afastou exatamente este tipo de raciocínio, como, por exemplo, no julgamento do recurso especial, onde a sexta turma decidiu que a teoria do domínio do fato não autoriza isoladamente qualquer imputação, porque a acusação continua exigindo a descrição, no plano fático e concreto, do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado. Sem essa prova concreta, como ocorrido neste caso, a teoria vira uma etiqueta jurídica aplicada sobre o vazio probatório. E notem, excelências, a contradição interna existe na própria acusação. O relatório investigativo que embasou esta ação penal já reservou o domínio do fato a outra pessoa. O corréu, também denunciado nos autos, foi descrito textualmente como o autor imediato, o líder que supostamente teria ordenado e arquitetado os crimes, o destinatário final do maquinário subtraído. Se o domínio do fato já foi atribuído ao corréu, não pode a mesma acusação, no momento seguinte, emprestar essa teoria para alcançar o apelante, sob pena de multiplicar o domínio do fato ao infinito, atribuindo-o todo aquele que, em algum momento, tenha negociado com o círculo de relacionamento do verdadeiro suposto chefe da organização. Domínio do fato não se presume, e muito menos se reparte por proximidade comercial. E há mais um detalhe importante. A sentença também se apoiou em fatos completamente estranhos a essa denúncia. Falou-se em um maquinário C-14, localizado no Mato Grosso, que não é nenhum dos dois tratores subtraídos. Falou-se de uma conversa interceptada, em que o apelante teria dito à companheira para coisar os telefoninhos, porque estaria vazando. Ora, essa conversa ocorreu em julho de 2022. O roubo aqui julgado é de junho de 2021. Mais de um ano de distância. E em nenhum momento, nesse diálogo, aparece a Fazenda São Francisco. Os tratores, qualquer encomenda, qualquer pagamento, qualquer um dos executores. Expressões coloquiais e ambíguas, colhidas mais de um ano depois do fato, não podem retroativamente provar um ajuste prévio jamais demonstrado. Fatos estranhos à imputação da denúncia não podem preencher pela via transversa a ausência de prova do fato especificamente narrado, porque o apelante deverá responder pelo que lhe foi imputado nesta ação penal, e não por um julgamento genérico sobre sua pessoa. E chego, excelências, por fim, ao argumento que reputo decisivo. Este mesmo Tribunal de Justiça já enfrentou por 2 vezes exatamente esta mesma estrutura probatória construída sobre o mesmo relatório do GAECO, os mesmos investigadores, a mesma lógica vincular de transferências bancárias posteriores às supostas encomendas de maquinários roubados. Nas 2 vezes, este tribunal, por intermédio de outras câmaras, absolveu o apelante. Os acórdãos foram juntados na íntegra na movimentação 465. Na apelação criminal referente ao roubo de Nova Ponte, a 4ª Câmara Criminal reconheceu que a simples existência de movimentações financeiras desacompanhadas de outros elementos é insuficiente para sustentar a condenação e absolveu o réu com fundamento no princípio do indúbio pro réu. Na outra apelação, referente ao roubo de Araguari, a 2ª Câmara Criminal absolveu também o apelante pelo mesmo motivo. E peço a especial atenção de vossas excelências para um detalhe. Naquele processo, o apelante havia transferido cerca de 35 mil para a mesma conta da Corré destes autos, 2 dias depois do outro roubo rural ocorrido em 2020. Ainda assim, o tribunal reconheceu que eventual aquisição posterior de um bem
não demonstra participação no assalto que originou. Não estou dizendo a vossas excelências que esses acórdãos vinculam formalmente esse julgamento, nem que produzem coisas julgadas sobre este processo. Mas eles exigem coerência, exigem que a mesma estrutura probatória, analisada pelo mesmo tribunal, receba o mesmo tratamento jurídico. Exigem segurança jurídica e exigem, sobretudo, a aplicação igualitária do princípio do indúbio pro reo. As acusações ou a acusação pode até dividir os fatos em várias denúncias. O que ela não pode dividir é a dúvida razoável, porque, no fim, a tese acusatória inteira se resumiu a isto. Proximidade temporal entre o roubo e os depósitos de valores e a repetição desse padrão em outros episódios da mesma investigação. Desse modo, senhora relatora, dignos julgadores, pugna-se pelo provimento do apelo para absolvê-lo com fundamento no artigo 386, incisos 5 e 7 do Código de Processo Penal. Muito obrigado, senhor presidente.